Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de esclarecimento. Para quem estava aqui ontem, nós falamos de família. E hoje, no capítulo 48 do Nosso Lar, ele vai falar sobre o culto familiar. Como que nós vamos constituir uma família? É muito comum a gente ouvir: eu não queria ter nascido nessa família. Queria sim, fui acertado num plano superior. Olha que maravilha. Não adianta reclamar. Eu não queria você como pai, eu não queria você como mãe. Queria sim. Foi acertado num plano superior. E esse culto familiar, ele vai nos mostrar justamente isso. Que vai ser a dona Laura, mãe de Lises, que ela vai encarnar numa família, juntamente com seu ex-esposo. E durante essa passagem, os filhos também vão encarnar nessa mesma família. Olha que coisa linda e maravilhosa. Por isso, não adianta, filhos, filhas, eu não quero você como mãe. Eu não pedi para nascer de você. Pediu sim. Compromisso assumido no plano superior. Então, conforme nós falamos aqui anteriormente, hoje segue a obra do André Luiz, Nosso Lar, no capítulo 48, onde nós estaremos falando sobre o culto familiar. Mas nós não podemos prosseguir no 48 sem lembrar um pouquinho do que nós falamos na semana passada, em que foi apresentado pelo meu irmão Reinaldo aqui, e trouxe alguns pontos pitorescos, que era a volta de Dona Laura. Dona Laura, que era mãe de Lises, ela está se preparando para voltar, para reencarnar. E aí, os amigos que ela fez, os amigos que ela criou, pelas milhares de horas trabalhadas, pelos milhares de bônus hora que ela conquistou, eles queriam fazer uma confraternização, uma despedida para ela. E isso aqui está na apresentação da semana passada, se alguém tiver interesse, que ele fala sobre as voltas das experiências humanas. Até então, né, ela vive, Colônia Nosso Lar, com uma carga horária altíssima de trabalhos prestados. Ele falava umas coisas que chamam muita atenção, né, que não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em véspera de grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Todos os amigos queriam prestar uma homenagem à dona Laura e à sua família. Realizou-se então uma homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Os amigos mais íntimos lá permaneceram até a alta noite. Aí veio a despedida, né, de André Luiz. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me, em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Olha o convite que André Luiz recebeu para ver um ente querido que estava encarnado, voltando ao nosso lar, numa reunião íntima,
onde Dona Laura estaria se despedindo para encarnar. E aí começa a saga de André Luiz. Nessa pequena reunião íntima, André Luiz compareceu a essa reunião na casa de Lísias, e o assunto abordado era inédito e interessante. Em uma sala ampla, comprida, enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, do estrado onde o ministro Clarencio assumira posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. Ao centro havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros, presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam ao pequeno aparelho, como se fosse caixa de som. André Luiz estava ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, onde perguntou a ele, e ele respondeu de imediato: estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Estão prontos? Para quê? O que vai acontecer? Nessa mesma sala extensa, cada qual tomara um lugar adequado, mas observava as conversações fraternas entre eles. E aí é que vem a grande surpresa. Quando ele indicou, para tentar explicar para André Luiz, e em nossa frente ali era uma câmara que se apresentaria. Por que o globo cristalino? Perguntou André Luiz. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso disso, disse Nicolas, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Então aquele globo, ele estava envolvido com muita energia. E todos do lado de fora poderiam intervir, por isso que ele era protegido. Nosso irmão Ricardo, André Luiz recebendo a explicação, nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre, e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indagou André Luiz. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhonham, se acorrentam ao solo da terra, como os pombos-correios que vivem por vezes longos tempos de serviço entre duas regiões. Espíritos há que vivem por lá entre 2 mundos. Essa mensagem, que está também no capítulo passado, era um conselho do ministro Genésio, que isso vale muito, até mesmo para os nossos dias, em que ele fala assim: não pense em possibilidades de fracasso, mentalize sim as possibilidades de êxito. Muitas das vezes, o fracasso bate à nossa porta e nós deixamos ele se apoderar de nós. E lá no nosso lar, ele falava: não pense no fracasso, pensa sim no êxito, que vai dar certo. Seguindo nesse instante, foi Lísia chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. A hora já estava avançada, já passava da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas, em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço.
não lhe foi possível continuar. Naquele exato momento, estava tudo pronto para ele se desprender do corpo e fazer o comparecimento na reunião. O ministro Clarencio levantou-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude e Clarencio disse, comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profunda vibração, de paz e encantamento. Irmão, disse, enviamos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e as netas da senhora Laura, acompanhadas de Lísia, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite e Yolanda e Lísia se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara. Cítara era um instrumento de corda dedilhado, derivado da lira, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas, casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina semelhança a gorjeio celeste. Ali, como nessas imagens, vocês podem ver o piano, a lira e a cítara. Sentia-me arrebatado à esfera sublime do pensamento, quando vozes embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantaram maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significadas, cheia de espiritualidade e beleza. Mas tentarei fazê-los para demonstrar a riqueza das afeições no plano de vida que se entendem para além da morte. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece, a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguardo por visões, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai
Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonha. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvido, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa sombras, peça, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria inteiramente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo que fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhando em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovido. Palavras para a família. Ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, e nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias dessa noite. Nesta sala temos procurado junto o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é, ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo tanto. Como sou feliz! Esse foi o relato que o Ricardo deixou para todos, inclusive para nós, atuais, que sirva de exemplo para todos. A senhora Laura chorava discretamente, Lísias e as irmãs, e os olhos merejando de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçando-se ao globo cristalino, ouvindo-la exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo da senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês, igualmente. E mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos eternizado, quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons inventados. Ouvi Ricardo exclamando, quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho que pedir-lhes do fundo de minha alma. Mais uma vez. Serve também até os dias de hoje. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha da facilidade na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito.
Veja o que ele pediu. Para que ele nunca passe pela porta larga. Para que nunca ele se desvie do seu caminho. Para que nunca deixe de servir ao Pai. Aquele pedido inesperado sensibilizou muito André Luiz e surpreendeu-o ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos uma saudação carinhosa e a cortina de substância acinzentada cobriu toda a câmara, e em seguida voltou ao aspecto natural. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar Dona Laura, exprimindo-lhe a viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender as numerosas felicitações dos amigos presentes. Quem que era? Era Clarencio. E me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. André Luiz, não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas eu lembrei instintivamente o serviço nas câmaras. E o ministro, que tinha um coração de amor, adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalhos extraordinários a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhes uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Veja, ele trabalhou incansavelmente nesse ano e ele já tinha, muitos bônus hora. E não seria difícil ceder a ele uma semana para que ele fosse visitar a família. E ali estava a tão procurada e trabalhosa missão, estava muito próximo, e ele não acreditava. Olha que coisa linda. Ele correu tanto para querer ver a família, agora estava muito próximo. Possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia enfim rever a esposa e os filhos amados. Mas aí vem aquela pergunta: o que espera André Luiz em visita ao vosso antigo lar? Onde estão os seus entes queridos? Que surpresa o aguarda? Mas isso é assunto da semana que vem, que o meu amigo Edson vai estar trazendo para vocês. É o Regressando a Casa, capítulo 49 do nosso lar. Grandes surpresas estão por vir. Veja que esse culto familiar definiu uma família a ser constituída depois da encarnação. E nós possamos chegar hoje em casa e olhar para a nossa família, para que nós possamos fazer uma troca de amor. Nós assumimos esse compromisso de viver em família, de viver baseado no amor. Essa é a nossa missão. E agora nós vamos para a segunda parte, com as graças de Deus Pai. Boa noite a todos. E no assunto que o João trouxe hoje, tem dois assuntos importantes. Culto familiar, vamos falar primeiro sobre isso, aquele evangelho no lar, que a gente sempre comenta para fazer. É uma coisa muito boa para se fazer, porque ela traz proteção para a nossa casa. Quando a gente faz o evangelho no lar, eu não sei se todos sabem como faz, mas
Basicamente, se quiser um detalhe maior, a gente conversa depois, mas é uma hora, né, que a gente escolhe um dia da semana, né, uma determinada hora, e não precisa ser uma hora de coisa, pode ser meia hora só, quando a gente lê uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, discute, né, o pessoal da casa, e pode ser até sozinho mesmo, às vezes a pessoa mora sozinha, ela pode fazer também, mas a gente sempre fazendo isso, a gente vai ter a proteção na nossa casa, né? Então a gente sempre vai receber um espírito de luz naquele horário, naquele dia programado, para poder nos auxiliar e trazer a proteção para a gente, para nossa casa. Então é um assunto assim que é muito interessante e vale muito a pena a gente fazer, né? E uma outra coisa é sobre a comunicação do Ricardo, né? Uma coisa estranha, um globo com fios, uma caixa lá que parecia um alto-falante. O que será que era aquilo, né? Então a gente viu que ele tinha que ver naquele globo para poder não sofrer a interferência das pessoas que estavam ali. E olha que são pessoas em uma certa evolução, não era ninguém que estava no umbral, ninguém com vibração negativa, era todo mundo com vibração positiva, mas é aquela saudade, né, que a gente sente daqueles que partem e os que estão lá também sentem da gente que está aqui, né? Então isso aí acabaria interferindo. E a gente está, acho que, a poucos passos de chegar nesse ponto. O Chico uma vez falou que, sem querer, um dia eles iam descobrir montando uma televisão, alguma coisa parecida, ia ter um aparelho, um equipamento que eles iam colocar, que de repente a gente ia ter comunicação com o plano espiritual, e a gente ia poder falar com o plano espiritual através de televisão. Falou isso. E a gente tem uma grande pesquisadora nessa área aqui no Brasil, chama Sônia Rinaldi, e ela faz a transcomunicação instrumental, que é o quê? Eles pegam lá os instrumentos dele, com som, grava som, vídeo, e eles têm um contato com o plano espiritual. É muito difícil de conseguir, mas existem muitas experiências nesse sentido, que eles tiveram contato com muitos espíritos assim já. Então, assim, eu acho que a gente está há muito pouco tempo de chegar como é que fala? Numa comunicação mais assim, mais rotineira, com maior qualidade. Tanto lá no plano espiritual eles trabalham, como aqui também, que é o caso dessa pesquisadora, Sônia Rinaldi. E ela é uma expert no mundo todo nesse assunto, né? Então é isso aí, gente. O assunto é interessante. Semana que vem nós vamos ver a visita do André Luiz na casa dele. Vamos ver como é que ele vai se sentir, o que vai acontecer. Então é isso aí. A gente agradece demais a presença de todos vocês, né? Que Jesus abençoe a todos. Vamos em paz, né? E que Jesus nos acompanhe também. Obrigado, viu?